Imagine só um mundo travado no tempo, em que as tecnologias hoje existentes nunca tivessem sido inventadas. Atividades simples para nós, como pagar uma conta direto pelo celular, compartilhar fotos, vídeos, opiniões, comprar mercadorias, nada disso seria possível. O mundo seria, no mínimo, mais complicado. Esses e outros recursos foram criados com o intuito de tornar a vida mais ágil e cômoda, nos auxiliando em diversos momentos do nosso cotidiano. É muito alcance, literalmente, na palma da mão. Esse novo modo de viver veio com tudo e não parece apresentar mudanças. E não é à toa. Com tanta comodidade, fica difícil não se render à era digital. Segundo o relatório Digital 2022 Global Overview Report, publicado em janeiro de 2022, mais de 2/3 da população mundial utilizam um celular, com usuários únicos, atingindo 5,31 bilhões até o início de 2022. Apesar da comodidade, o perigo está à espreita. Aí mesmo, atrás da tela, pessoas mal intencionadas podem estar de olho nos seus dados. Para falar sobre hackers e suas principais formas de ataque, nós entrevistamos Paulo Henrique Furlan, técnico em TI na UFMS. Hacker foi um termo que ficou muito vulgarizado pela mídia no geral como ruim, tá? Mas se a gente for levar o estrito termo da coisa, né, o termo realmente, hacker não designa alguém que é ruim ou bom. É apenas um cara, um viciado, todo um nerd, né, um geek, que domina muito a informática, né, tem noções profundas de programação de baixo nível em assembly, programação em C, programação web, noções de arquitetura de sistemas e sistemas operacionais, noções de redes e web. Então, é um cara que tem um conhecimento profundo em informática, muitas vezes autodidata. Hacker não necessariamente é alguém que está fazendo mal no sistema, tá, pessoal? Às vezes ele é um cara que domina muitos sistemas e vive de explorar ali as suas vulnerabilidades, as suas potencialidades, e às vezes ele divulga essas falhas, nesses CVEs aí, né, para o mundo, para informar, ó, tem uma falha aqui, uma falha no Linux, uma falha no Windows, uma falha no SSH. O termo correto para alguém que faz o mal é o cracker, né, o cara que vai lá, se aproveita tanto da falha das pessoas de confiança, de rede social, de invasão de sistemas, né, quebrar senha, hackear sistemas, espalhar vírus, malwares, spyware. Então, o cracker é o cara realmente que faz o estrago aí, né? Com o avanço da tecnologia, a forma como esses criminosos se organizam tiveram que se readequar para os mais altos níveis de proteção de dados. Mas, no geral, elas se estruturam de 4 maneiras: engenharia social, malware e spyware, doxing e brute force. Engenharia social, na verdade, ela é muito relegada. As pessoas não levam muito a sério porque ela muitas vezes não envolve tecnologia, não envolve quebrar um sistema, mas sim, quando o atacante, né, o hacker, vou chamar assim comumente, se aproveita da confiança da vítima, seja uma empresa, uma pessoa, né, ele procura obter, se aproximar dessa pessoa de forma direta ou indireta, né, e a partir disso lançaram os ataques para obter informações sigilosas, como senhas, senha de banco, senha de sistemas específicos, tá? Então ele sempre busca obter confiança dessas pessoas. Como se prevenir de ataque de engenharia social? Aí já é um pouco mais complicado. Uma vez que a gente, nesse caso, vai ter que partir, infelizmente, do bom senso, né, devido à estupidez humana. Um caso famoso de ataque de engenharia social partiu de um caso do agente do FBI. Seu filho tinha um amigo e esse amigo se aproveitou, como foi a casa dele, né, do filho lá do agente, para instalar um spyware dentro do computador do agente do FBI. A partir do spyware, ele conseguiu, né, era um keylogger, conseguiu a senha dos sistemas do FBI para poder ter acesso. Ou seja, ele utilizou de engenharia social
da falta de bom senso, bem no desconfiômetro, né? Inclusive de um cara treinado do FBI para obter um acesso. Tá? Não só isso, em alguns casos também, empresas, ser chato exigir crachá, eu estou sem crachá aqui, mas é porque o meu crachá, o meu filho arrebentou, mas é um exemplo. Você apresentar um crachá, quem é você, certificar que aquele crachá é autêntico, você pode ter acesso ou não a determinado local, né? Verificar, né? Sempre treinar a sua equipe, né? Pô, sempre pergunta pro cara, verifica, faz a pergunta de novo, se ele não entra em contradição, isso aí é uma técnica policial, né? Perguntar sempre a mesma coisa 2, 3, 4 vezes, para ver se não tem contradição, tá? No caso de determinadas empresas, para evitar que pessoas se passem por um gerente de conta, de acesso, de programação, que seja, né, entre numa empresa e lá dentro ele possa utilizar desse acesso físico, né, para fazer outros tipos de ataque. Ataque de brute force a gente pode ser considerado, entre aspas, aí, um ataque mais burro, né, mais bruto. Brute force, força bruta. Né, é um ataque que visa tanto acessar os sistemas por meio da tentativa insistente do erro, né? Quero acessar aquela conta, fico tentando a senha várias vezes, ou, né, tornar inoperante, no caso, por exemplo, um servidor de web, um ataque DDoS, né, onde um hacker, um grupo de hackers, crackers, tem várias máquinas zumbis, e essas máquinas disparam acessos a um servidor web Apache, por exemplo, que não consegue a carga e cai, fica fora do ar. Ou seja, você desabilita aquele serviço, aquele sistema. Tá? Então, é um ataque de força bruta. Muitas vezes o ataque de força bruta também é combinado com um conjunto de senhas para tentar acessar as suas contas, as suas coisas. Eu diria que o ataque de força bruta manda quem tem mais poder de processamento e quem tem menos acaba perdendo. Mas proteger contra o ataque de força bruta, aí depende do que você vai defender. Se é a sua conta particular, o seu e-mail, a gente sabe que sistemas que tentam quebrar a nossa senha por força bruta utilizam um documento, né? um arquivo de texto ou de uma planilha contendo várias senhas já pré-definidas. Então, se a gente utilizar uma senha fraca, muito provavelmente esse sistema de força bruta, se o nosso servidor lá não tem um limite de tentativas de login, né, tem que ser implementado também, ajuda a prevenir, ele vai tentar essas senhas e provavelmente a sua senha sendo fraca ele vai quebrar. Né? No caso do servidor web que eu dei o exemplo, a boa configuração é um exemplo. Né? Evitar que várias máquinas ou mesmo máquinas enviem uma quantidade gigantesca de solicitações, limitar o tempo que elas podem solicitar, a quantidade que elas podem solicitar. Spyware, o nome já diz em inglês, né? É um software espião. Lembrando que nem todo spyware é um software, né, legal. Há muitas pessoas, muitos casais que compram spywares para espionar, para ver se o outro está traindo, ou espionar o filho, enfim. Né? Às vezes é um software legal que você consegue comprar e instalar. Mas também tem aqueles que são ilegais, ou digamos assim, são vendidos aí na Deep Web, na Dark Web, que tem por objetivo coletar e espiar, né, a vítima a obter informações sigilosas, número de cartão, senha de banco, dados pessoais, né, arquivos sigilosos e assim por diante. O malware é o que a gente pode dizer todo tipo de software que vai atacar a nossa máquina, vai causar algum dano. Não que a máquina possa ficar inoperante, mas pode causar um dano na nossa máquina, inclusive um dano a nós também. Né? Por exemplo, no caso de um ransomware, pode vir criptografar todos os arquivos da UFMS. No caso, pode vir a acontecer. Tá? Então, malware é esse tipo de software malicioso que se propaga pela rede, ou pelo pendrive, por diversos meios possíveis. Atualizar nossas máquinas, né? Sempre ter o sistema de antivírus atualizado, softwares atualizados, né? Verificar e certificar que aquele arquivo que a gente está baixando, de qual site, de quem é, se é realmente aquilo que a gente quer, né? Não baixar de qualquer site ou de qualquer local, isso aí. Uma vez que um ataque desse tipo pode vir, às vezes, como um outro ataque, por exemplo, um phishing, o cara envia um e-mail
que é meio falso, a gente clica e baixa o malware ou baixa um spyware na nossa máquina. Então, ter um bom senso, verificar as fontes, as procedências daqueles arquivos que a gente está colocando na nossa máquina, inclusive também nos nossos celulares, né? DDoS, né? Que é um ataque onde um hacker aí pega arquivos sigilosos e divulga na rede, né, na internet, para, de certa forma, atacar uma pessoa, uma empresa, né, uma organização, um governo. Um exemplo é quando vaza uma foto aí de um famoso pelado por aí. Esse é um ataque do tipo DOS. Pega aquele arquivo particular e divulga na internet. Como é um ataque que provavelmente é seguido de um ataque anterior que já aconteceu, uma engenharia social, um spyware, né, uma invasão, né, uma scale injection da vida, tá? Então, a melhor forma é sempre se a gente tem um computador pessoal, manter ele com uma senha. Se a gente entrar no modo, vamos dizer assim, paranoia, a gente acha que não pode vazar nada, senha de BIOS, criptografar o HD, de preferência, atualizar sempre seu antivírus, seus sistemas, verificar firewalls, se está tudo certo, né? Ter bom senso, tomar cuidado onde vai colocar o seu pendrive, onde você vai levar o seu HD externo. Tá, mas aí você vai lá, muda todas as suas senhas, assina um pacote de proteção digital e mesmo assim cai num golpe. E aí, como fica a vida? Devido ao grande número de ocorrência de golpes, foi-se criado a Lei Geral da Proteção de Dados, válida em todo o território nacional. A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece o tratamento de dados pessoais por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado. Esses direitos devem ser garantidos durante toda a existência do tratamento dos dados pessoais. A LGPD também prevê um conjunto de ferramentas que aprofundam obrigações de transparência ativa e passiva, criando meios processuais para mobilizar a administração pública. Agora que você sabe as principais formas de cyberataque e como se prevenir, vê se não dá bobeira, pois um criminoso de dados pode estar só esperando um vacilo seu.